Shalom. O primeiro domingo do mês é quando nós celebramos a ceia do Senhor. E quando nós lemos o texto bíblico sobre a orientação, diz: fazer isto em memória de mim, na lembrança. Nós estamos vivendo num tempo muito preocupado com o futuro e temos falado muito do futuro. Mas nós não podemos nos esquecer de algo tremendo que aconteceu no passado. E todas as vezes que celebramos a ceia, é para lembrarmos-nos do que aconteceu no passado e que repercute também nos nossos dias. Eu vou ler um texto, mas eu não vou dar a referência por enquanto. Eu gostaria que você ouvisse com muita atenção, aquietasse o seu coração, quem sabe até feche o seu olho e escute a leitura desse texto que eu vou fazer agora. Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Querido Deus e Pai, te sou agradecido porque podemos ler da tua palavra e agora pedimos que tu traga do papel para o nosso coração, que sejamos alimentados, edificados, tendo uma boa compreensão, entendimento e fortalecidos na fé. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quem não está muito familiarizado com a Bíblia Sagrada pode pensar que eu li um texto do Novo Testamento escrito por alguém que acompanhou a morte, a crucificação de Jesus, que esteve ali por perto e depois narrou para nós o acontecido. Entretanto, trata-se de uma profecia anunciada pelo profeta Isaías. Aliás, o texto que nós lemos está no livro do profeta Isaías, capítulo 53. E foi escrito cerca de 700 anos antes do acontecimento aqui descrito por Isaías. Quando nós lemos a salvação tão detalhada, a morte de Cristo, o sacrifício tão detalhado, 700 anos antes de acontecer, isto valida a revelação divina e também a inspiração bíblica, porque muito antes de acontecer, o Senhor já revelou ao profeta. Quem, além do Espírito Santo, poderia ter inspirado tais detalhes? A diferença entre nós e o profeta Isaías é que Isaías levava o povo a crer, e ele mesmo deveria crer em algo que aconteceria. Ele mesmo não presenciou o ocorrido, mas ele e os seus contemporâneos eram levados a crer em algo que aconteceria e ele não sabia exatamente a data. Quanto a nós somos levados a crer em algo que já aconteceu, que nós temos a narrativa não somente de algo que aconteceria, mas de algo que já aconteceu. Jesus Cristo já nasceu, já viveu entre nós, já morreu, e nós temos isto contado e registrado na história. Então eu entendo que para nós é mais fácil crer, porque fala de algo, e comemoramos hoje, através da ceia do Senhor, algo que já aconteceu. O capítulo 53 tem cerca de 85 referências no Novo Testamento. O Novo Testamento, ou seja, o que foi escrito depois do nascimento de Jesus, registra textos mencionados por Isaías, o capítulo 53, cerca de 700 anos antes do acontecimento. E as revelações de Deus, dadas por este profeta, mostram o sofrimento do Messias, que viria a este mundo com uma missão específica, já sabendo que ele viria para morrer na cruz, ser sacrificado ali na cruz para pagar o meu e o seu pecado. Então não é algo de última hora, o que a gente vai fazer? Não, Deus já tinha pré-determinado todos os acontecimentos. Este texto é o coração do Evangelho, porque fala da substituição que Deus tem para os pecadores que estejam dispostos a deixarem seus pecados
e voltarem-se para Jesus. Jesus Cristo, ao vingar as nossas transgressões, ao invés de vingar as nossas transgressões, ele foi perfurado em o nosso lugar. Ao invés de cobrar os nossos pecados, ele se oferece como um substituto. Todo castigo, todas as chicotadas que pertenciam a mim e a você, ele tomou sobre si, a fim de que pudéssemos ter paz e sermos salvos. Os teólogos chamam isso de imputação. Deus transferiu o débito para um substituto. A dívida causada por mim e por você por causa dos nossos pecados, quando nós deveríamos morrer, houve um substituto, Jesus Cristo, que colocou-se no meu e no seu lugar, tomou as nossas dores e morreu no meu lugar e no seu lugar. Morreu lá na cruz por causa dos nossos pecados. A culpa tem de ser paga. Não pode ser varrida debaixo do tapete. Fazer de conta que nada aconteceu. Não é assim. Os danos e os custos não desaparecem simplesmente. Para que haja justiça, alguém tem de pagar o preço da dívida causada pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o Santo, o Deus que se fez homem, pagou o preço do meu, do seu pecado cometido. Esse é o amor de Deus. Substituição é o verdadeiro nome de amor. Alguém que substituiu-nos na cruz do Calvário. Então, olhe para ele pendurado e você vai ouvir a doce voz dele. Em Isaías 55, 13, ele diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Além dele morrer em o nosso lugar, ao invés de acusar-nos, ele ainda convida: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Lá no Novo Testamento nós encontramos ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, o texto extraordinário que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o Deus que se fez homem, que morreu na cruz por amar-nos e não desiste de nós, apesar de nós. E está sempre nos convidando, nos dando a oportunidade de que voltemos a Ele. Esse é o amor que Ele tem por mim, é o amor que Ele tem por você. O seu sangue derramado em nosso favor, tirando-nos a culpa e perdoando-nos e oferecendo para cada um de nós uma nova oportunidade, uma nova chance, oferecendo para nós vida abundante e vida eterna. Isso é amor. Ele está dizendo: deixe que o castigo que sofri traga paz para você.
Que você seja curado através dos açoites que eu recebi. Eu sofri. Eu recebi açoites. Eu fui crucificado. Eu morri por amar você. Versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E o texto, apesar de dizer todos nós andávamos desgarrados, nós somos todos ovelhas que têm a grande tendência de desgarrar-se, de afastar-se, de abandonar a Deus, de deixar Deus de lado. O versículo 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Então, para nos conceder salvação, Jesus foi perfurado, Jesus foi torturado, Jesus foi ferido, Jesus foi insultado, Jesus foi humilhado, ele foi morto, e durante a sua crucificação, ele não amaldiçoou, mas ele orou por aqueles que o matavam. Ele não abriu a boca, porque ele sabia que ele tinha vindo a este mundo para padecer em o meu e em o seu lugar. Nós precisamos entender, aceitar, crer neste sacrifício que Isaías está escrevendo que aconteceria, e que 700 anos depois de Isaías e 2000 anos antes de nós, aconteceu de fato. Levante a mão aí no seu lugar, se você já foi punido por algo que você não fez. Se você já foi castigado por algo que você não fez. Se você já foi, qual foi a sua reação? Você ficou sentadinho e deixou as coisas acontecerem, rolarem? Se você é como eu, gritaria por justiça, clamaria por justiça. Não fui eu não mereço, não é para mim, não podem fazer isso comigo. Isaías está falando de um inocente que foi acusado, julgado e condenado à pena da morte, e fez isso justamente por aqueles que não se interessavam por ele, muito pelo contrário, gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Nós queremos muitas vezes viver a nossa vida, seguir os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos ideais, sem lembrarmos do Deus que se fez homem e que pagou o preço do nosso pecado, para que voltássemos a Ele e tivéssemos uma vida segundo o seu propósito, que é muito melhor do que o propósito que cada um de nós tem para nós mesmos. Versículo 9 diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Interessante nos detalhes
detalhes que Isaías descreve. Porque quando nós lemos no Novo Testamento, nós encontramos que, embora ele tenha sido executado junto com os criminosos, conforme Isaías relata, aconteceu realmente ao lado de 2 malfeitores. Mas também diz-nos o texto e confirma no Novo Testamento que ele foi colocado junto num túmulo de pessoas ricas, ou seja, um homem rico, líder do Sinédrio, José de Arimateia, pegou o corpo de Jesus e enterrou no seu túmulo. Assim cumpriu os 2 lados da predição. Embora tenha recebido um túmulo entre os ímpios, ele também esteve com o rico na sua morte. São detalhes que você vê no Antigo Testamento cumprindo-se no Novo Testamento. O versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Essa morte não foi um acidente, foi a vontade de Deus. Deus feriu o seu filho como um cordeiro de redenção, para nos dar a chance de salvação, assim como acontecia no Antigo Testamento, que era necessário a oferta de um cordeiro para que os pecados fossem perdoados. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito do sacrifício de Jesus é ter-nos junto a Ele. Ele não desiste de nós. Ele empenha-se e Ele se entrega para morrer no meu lugar, no seu lugar, para que tenhamos o nosso pecado perdoado e, através de Cristo, tenhamos acesso ao Deus Todo-Poderoso e tenhamos lugar no céu. O propósito de Jesus é ter-nos junto a Ele, caso o aceitemos e nos arrependamos dos nossos pecados. 2000 anos mais tarde, vemos o impacto da sua morte em nossas vidas. E hoje, ao olhar para mim e para você, Ele se alegra, porque foi cumprido o propósito da sua morte. Quando eu recebi Jesus Cristo, aceitei o sacrifício de Cristo, quando você o recebeu, você então salvo pelo sangue do Cordeiro, eis que então se cumpriu o propósito da sua morte. Versículo 12 diz: por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele levou os nossos pecados, morreu na cruz, ressuscitou e está à destra de Deus Pai e por nós intercede. Esse trecho é constantemente mencionado no Novo Testamento. A presença de Jesus,
à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E que maravilha, que extraordinário! Todas as vezes que quisermos, todas as vezes que precisarmos, nós podemos chegar ao Deus Pai Todo-Poderoso, colocar diante dele as nossas dores, colocar diante dele as nossas necessidades e dizemos que nós chegamos diante dele em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus, crendo, receberemos. Por meio de Cristo encontramos um Deus que intervém e se revela diariamente. Ele é um Deus presente. Através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo confirma no coração de todos aqueles que recebem o sacrifício de Cristo e vive em nós. Mas eu queria terminar com os primeiros versículos. E o versículo 1 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essas indagações evidenciam a descrença das pessoas. Quem acreditaria que o enviado de Deus seria esse desprezado, aparentemente fraco? Eles esperavam alguém que viesse com toda a autoridade para que reconquistassem a terra, para que pudesse então suprir todas as suas, devolver-lhes todas as propriedades. Mas ele vem humildemente nascer numa manjedoura. Versículo 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, não tinha formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Então, por ser um homem comum, que cresceu numa família pobre, não era aparentemente imponente, não havia estudado aos pés de um grande mestre, merecia que cresce nele. Nós vivemos num tempo até hoje de aparência. Olhamos para o que parece ser bom, parece ser bonito, parece ser interessante. Nós não devemos olhar para o exterior. Nós precisamos conhecer o interior e saber o que Jesus estava fazendo nesta vida. Ele tinha vindo para me salvar, para te salvar e para salvar a todos que o recebem como Senhor e Salvador. Nós vivemos ainda hoje, se o texto diz, quem creu em nossa pregação, ainda hoje nós vivemos num tempo de descrença no Deus das Escrituras, que a despeito de muitos afirmarem que creem em Deus, não acreditam que Ele seja capaz de intervir na história, de efetuar milagres nas nossas vidas, de ser o próprio Deus encarnado. Para eu ser ordenado um pastor presbiteriano, quando eu terminei a faculdade de teologia, eu tive de fazer a minha monografia, apresentar uma tese, e a minha tese foi teve como tema Jesus Cristo nos nossos dias. E isto, em 1974, tinham várias músicas, filmes, peças teatrais, falando sobre Jesus. E eu fui entrevistar vários daqueles autores e atores de peças e músicas daquela época. E em vários deles que eu conversava, falava sobre Jesus, enaltecia Jesus. E quando eu perguntava, e sobre Jesus Cristo, o Deus encarnado que morreu na cruz,
eles diziam, alguns deles me disseram, sobre isso eu não digo nada porque é uma questão de religião. Queridos, não é uma questão de religião, é uma questão de fé. Que Deus me ama, que Deus te ama, que Deus se fez homem e que morreu na cruz para pagar os meus pecados, os seus pecados e de todos aqueles que reconhecerem a morte de Cristo no seu lugar. O versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ainda hoje um povo vivendo da sua própria maneira, seguindo seus próprios caminhos, mas que não gosta que ninguém diga isso. E quando se aponta o pecado, e quando se diz que o que está fazendo desagrada a Deus, ficam bravos, irritados, dizem até crer em Deus, mas um Deus que não pode interferir na vida deles. Aquele que despreza a revelação bíblica e ignora as obras de Deus no mundo, rejeita a pessoa de Cristo. E aquele que rejeita a Cristo, despreza a única solução para a situação de condenados que somos ou que éramos por causa dos nossos pecados. Rejeitar a Cristo é desprezar o único caminho, a única possibilidade de salvação. Jesus sofreu porque assumiu todos os pecados da humanidade. Na cruz, ele representou a mim e a você. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu neste mundo para redimir o culpado e o condenado pecador. Não é justo, não é certo, não é de bom juízo desvalorizar e desprezar cada ato dele em o nosso favor. E a nossa palavra nesta noite é que você se lembre, que você receba, que você aceite o sacrifício de Cristo na cruz por você, pelos seus pecados, porque a única solução que temos é Cristo Jesus. O preço foi alto para Cristo. Nós pregamos que a salvação é de graça, é pela graça, é de graça para nós, porque nós não precisamos fazer mais nenhum sacrifício, pagar nenhum preço, é de graça para nós, porque o preço foi pago alto, foi pago na cruz, foi pago com sangue derramado no Calvário. E pelo sangue derramado e pelo preço pago no Calvário, nós temos a salvação de graça. Basta que nós creiamos, que nós recebamos e aceitemos esse sacrifício. A salvação só é de graça porque a fiança já foi acertada com a vida e o sangue de Cristo. Jesus lidou com o nosso pecado para que não precisássemos lidar com a morte. Jesus é a única garantia certa de vida eterna para pecadores condenados à morte. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Que o Espírito Santo lhe traga fé. Que o Espírito Santo lhe traga este entendimento. E aquilo que Isaías falou 700 anos que aconteceria, e aconteceu. E nós podemos crer em algo que já aconteceu. Jesus já veio, já morreu na cruz, para perdoar os meus e os seus pecados. Agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor, em memória, na lembrança do que Cristo fez por nós. Nós sempre orientamos que a ceia não é para todos. A ceia é para aqueles que reconhecem que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados,
que entrega a sua vida para Jesus, convida Jesus para entrar no seu coração e dispõe-se a viver uma vida para servir o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Se você quiser saber mais desse assunto, você tem anotado aí as nossas redes sociais. Teremos enorme prazer de conversar sobre isto. Agora eu queria convidar você, enquanto nós cantamos mais um louvor, que você que entendeu este sacrifício de Jesus, que você entendeu o que Isaías escreveu, o que aconteceria e o que aconteceu em Cristo Jesus, que você se aproximasse da mesa do Senhor. E nós vamos ser orientados para participar da ceia em memória do sacrifício de Jesus. Que esta palavra alcance a todos os corações, em nome de Jesus. Amém. Quem olhasse para ele, formosura alguma poderia ver. Homem sofredor, indigno, condoído, desprezado ao morrer. Dores e iniquidades não são mesmo coisas belas de se olhar. Ainda mais quando são tantas, todas somente pra ele carregar. Castigado, mas sem merecer, humilhado por obedecer, perdoado quem nele crê. É preciso contemplá-lo, nele cada um seu mal reconhecer. Porque quem assim procede, uma nova visão dele há de ter. No lugar que ocupa agora, ressurreto, governante, vencedor. Lugar para o qual transporta quem o ama, quem o chama de Senhor. Castigado, mas sem merecer, humilhado por obedecer, perdoado quem nele crê. Castigado, mas sem merecer, humilhado por obedecer, perdoado